Potifar. Foi fiel. Injustiçado na prisão. Foi fiel. Diante de Faraó. Foi fiel. Servindo ao Deus do céu. Ele foi fiel. O mal guardou seu coração, perdoando seus irmãos, confiando no Senhor. Ele se tornou governador. Como é bom amar, Traz confiança, como é bom ter fé, traz esperança. como é bom amar, confiar e perdoar. Como é bom amar, confiar e perdoar. Dos 12 filhos de Jacó, José foi o mais querido, invejado pelos seus irmãos, como escravo foi vendido. Casa de Potifar. Foi fiel, Injustiçado na prisão. foi fiel, Diante de Faraó. foi fiel. Servindo ao Deus do céu. Ele foi fiel. O mal guardou seu coração, perdoando seus irmãos, confiando no Senhor. Ele se tornou governador. Como é bom amar, Traz confiança, como é bom ter fé, traz esperança. como é bom amar, confiar e perdoar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Eu vou seguir o caminho mais certo de 6:8. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Alguém aí, será que está me reconhecendo? Fiquei diferente, bem diferente. Se alguém tá sabendo quem é? Claro que estão, é a prof tentando se disfarçar. Mas vocês sabem que sou eu. Para quem não me conhece, deixe-me apresentar. Eu sou a prof Cleide e dou aula na EBD da Igreja Batista Pioneira, que fica na Rua General Osório, 2200, no Parque São Paulo. Temos mais professores lá, várias classes, e esperamos vocês e a sua visita. Ficaremos muito alegres. Hoje vamos falar de José, depois que se tornou governador do Egito, e seus irmãos precisaram ir até ele. E não o reconheceram. Não reconheceram mesmo. A prof tentou disfarçar, mas faz pouco tempo que vocês não me veem e sabem que sou eu. Mas eles nem desconfiaram que eram o seu irmão José. Agora vamos orar. Vamos orar também pelos nossos governantes, para que o nosso país tenha as bênçãos de Deus e possamos viver em paz e com abundância, e todos nós possamos voltar novamente a viver a vida que tínhamos antes. Feche seus olhinhos aí onde você estiver e ore comigo. Papai do céu, te agradeço por mais esse dia. Te agradeço por ouvir a história que a prof vai contar e que façamos conforme a tua vontade. Oramos também pelos nossos governantes, que eles recebam a bênção vinda de ti e que eles também possam ter um bom coração e amar o povo do Brasil. Em nome de Jesus, amém. Hoje teremos um versículo novo para nós memorizarmos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12:17. Agora vamos ver como José governou o Egito. Mas antes, vamos voltar no tempo. Opa, esse tempo aqui é o de Deus. Não adianta nem atrasa, você já sabe. Vamos usar esse. Quando seus irmãos venderam José para ser escravo lá no Egito, eles bolaram um plano para enganar o seu pai Jacó. O plano foi ensanguentar a túnica de José. Assim o fizeram. Chegando em casa, mostraram a túnica a seu pai Jacó.
e seu pai a reconheceu. Mas vejam só, alguém que já houvera mentido anos atrás, agora estava sendo enganado. E como foi triste essa enganação. Jacó chorou tanto, ficou tão triste que não houve filho que o consolasse. Vamos mais um pouco à frente na história. O faraó teve um sonho, e nem os magos, nem os adivinhos do seu reino souberam dizer o que significava. Foi então que o copeiro se lembrou de José, que estava lá na prisão. José foi trazido à presença do faraó. Ele revelou o sonho, e o sonho era que saíam do rio Nilo 7 vacas gordas, bonitas. De repente, vinham 7 vacas magras, muito feias, e comiam as 7 vacas gordas e continuavam magras. Novamente, ele sonhou que haviam 7 espigas lindas, bonitas, muito lindas. E apareceu no mesmo pé 7 espigas magras, feias, que começaram a comer as 7 espigas lindas e continuavam feias. E José revelou o sonho porque Deus assim o permitiu. O significado era que Deus iria fazer isso e iria fazer logo. Por isso, 2 sonhos repetidos. Os 7 primeiros anos seriam de muita fartura e os 7 anos seguintes seriam de muita escassez. E José aconselhou ao rei Faraó que escolhesse um homem para ajudá-lo a governar nesses 7 anos de fartura. E Faraó, vendo que José era um homem especial e escolhido por Deus, deu a ele essa autoridade. E Faraó retirou do seu dedo um anel e o colocou no dedo de José. Isso significava que José seria o governador do Egito, a autoridade mais alta naquele lugar. Faraó mandou que colocassem em José roupas finas e também deu um novo nome a José. Agora ele passaria a ser conhecido como Zafenate-Paneia. E não pensem que foi fácil o trabalho de José nesses 7 anos de fartura. Ele teve que ir de cidades em cidades recolhendo a 5ª parte da colheita e colocava nos celeiros. Aqui vamos representar pelas nossas latas de mantimento. Nas cidades maiores, os celeiros eram maiores e nas menores, é claro, os celeiros eram menores. Deus abençoou tanto aqueles 7 anos de fartura que José até desistiu de pesar a colheita. E antes que os 7 anos de fartura terminassem, José teve 2 filhos. O primeiro filho ele colocou o nome de Manassés e o segundo filho de Efraim. E o tempo de escassez chegou. E se passando 2 anos, o povo veio até o Egito para comprar mantimento. Vinham de todos os lugares, inclusive, sabe quem? Isso mesmo, os seus irmãos, vindo lá da terra de Canaã. E José era quem era responsável em negociar os mantimentos para os estrangeiros. E é claro, ele tinha intérpretes para traduzir a língua na qual ele não falava. Porém, a língua dos hebreus ele conhecia. Mas quando viu seus irmãos, pediu para que chegassem os intérpretes, mesmo falando a língua deles. E quando seus irmãos chegaram para negociar com ele, não o reconheceram. Pois bem, ele estava mais velho, com outras roupas, outro nome, e o intérprete é quem falava por ele. E José teve um plano. Ele poderia até mandar matá-los, mas ele queria ver como estava o coração de seus irmãos. Ele falou aos seus irmãos que eles eram espiões. Vejam só, um belo plano. E os irmãos, não somos espiões, viemos da terra de Canaã. Mas José continuou a dizer, vocês são espiões, vieram à nossa terra para nos espionar. E os irmãos disseram, não somos espiões, somos todos filhos de um mesmo pai, somos 12 filhos. 12 filhos? Só estou vendo 10. Sim, somos 12. O mais novo ficou com nosso pai e o outro, porém, desapareceu, morreu. Que triste, né? Escutar que tinha sido morto.
Mas José continuou insistindo que eles eram espiões e planejou algo. Mandou prendê-los. Após 3 dias, ele soltou os seus irmãos, deixando apenas um que ficasse na prisão. Só o soltaria quando trouxesse o mais novo para provar que não eram espiões. Os irmãos de José se sentiram injustiçados e começaram a dizer que aquilo seria um castigo pelo que teriam feito com José. Mal sabiam eles que José os entendia, e José teve que se esconder para chorar. E José deixou que os seus irmãos fossem levar alimento para suas famílias, ficando apenas um na prisão, com a condição de soltá-lo quando o trouxesse o seu irmão mais novo, o Benjamim, pois ele queria muito ver Benjamim. Quando chegaram em casa, contaram a Jacó o que havia acontecido e falaram que o governador do Egito os chamou de espiões, que deveriam levar o filho mais novo para poder soltar os outros e provar que não eram espiões. Seu pai Jacó não quis deixar que Benjamim fosse levado para o Egito, pois tinha medo de perdê-lo também. Como a escassez continuava, o alimento foi se terminando. Foi então que eles prometeram a Jacó que trariam Benjamim novamente para casa. E quando chegaram ao Egito, foram muito bem tratados por José, que lhes ofereceu um grande banquete. Ficaram assustados. Enfim, mas todos se sentaram conforme o costume dos hebreus, do mais velho ao mais novo. E ao mais novo ele deu em dobro a sua porção. E quando José viu o seu irmão mais novo, não se aguentou. Teve que se retirar e chorar de emoção, pois ainda não queria revelar quem ele era aos seus irmãos. E José elaborou outro plano, colocando sua taça no meio das coisas de Benjamim. E quando eles estavam retornando para casa, os empregados de José foram até eles e disseram: por que pagaram bem por mal? Eles não entenderam. Então foi dito: a taça do meu senhor foi roubada. E se estiver com vocês? E eles responderam: não, não está. E se estiver, que esse seja escravo do seu senhor. Oh, mal sabiam eles que a taça estava escondida nas coisas de Benjamim. Que desespero deles, ter que deixar o Benjamim de escravo. Oh, não, seu pai não aguentaria isso. Retornaram para a presença de José, e José não se aguentou. Teve que fazer as pazes. Oh, que coisa boa! Você também, quando brigar com alguém, peça perdão. E quando se sentir chateado com alguém, perdoa. Isso é o que Deus gosta. E seus irmãos ficaram desesperados em saber que Benjamim ficaria de escravo lá no Egito. E Judá pediu a José para que ele ficasse no lugar de Benjamim como escravo. José percebeu que seus irmãos haviam mudado, que não eram mais egoístas e mal como foram maus com ele. E agora José não poderia mais se segurar. Pediu para que seus empregados saíssem. E vejam só, agora ele começou a falar com seus irmãos na língua deles. Seus irmãos ficaram assustados. Vejam só, o governador falava a língua deles. E ainda mais, falou que era irmão deles. Vamos ler na Bíblia o que José falou a seus irmãos. Está lá em Gênesis 45, versículo 3, 5 e 8. José disse a seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele, sou governador de todo o Egito. A alegria tomou conta deles todos. José finalmente perdoou e pôde ser perdoado. E Faraó, sabendo disso, que aqueles eram seus irmãos,
mandou chamar também seu pai para a terra do Egito, pois ainda haveria 5 anos de escassez. Jacó se alegrou com essa notícia, uma boa notícia, não é mesmo? E mais do que depressa quis ir ver o seu filho José. Deus o abençoou para que fosse. Posso imaginar que alegria imensa de Jacó ver novamente o seu filho José. E José até chorou de tanta alegria em ver seu pai, Jacó. A família de José ficou morando lá no Egito, pois ainda haviam 5 anos de seca. José era o governador do Egito, cheio de riquezas, e governava tudo à sua volta. Mas havia um tesouro mais precioso agora na vida de José. Vocês sabem qual é? O tesouro mais precioso que todos nós também temos é a nossa família. Por isso agradeço a Deus por tê-la junto de ti. Linda essa história, não é? Aprendemos com ela sobre o perdão, a perdoar, a ser perdoado, a confiar em Deus, a saber que o tempo pertence a Ele, que Ele é quem dá boas colheitas, que também Ele esvazia os nossos celeiros, mas sempre devemos confiar nele, sempre devemos pedir a Ele para que o nosso país seja governado por bons homens e que Deus abençoe a nossa nação. Até a próxima lição. Tchau! Até domingo, saudade de vocês!